Já entramos no Google. E agora vamos então entrar aqui no Instagram. Retomando aí algumas lives. Opa. Peraí. Eu vou ter que só trocar aqui a minha câmera. Tu já entrou? Agora. No Instagram? Uhum. Tô entrando. Ah, tá, porque não apareceu ainda aqui pra mim. Agora sim, estamos ao vivo. Uma boa noite. Vamos chamar aqui a convidada. Oi. Aí. Tá dando um eco. Vamos ver aqui para corrigir. Tu consegue tirar o áudio? Carol, sim, eu já baixei. O do computador. Tá, ok. Então, uma boa noite a todos vocês. Quem não me conhece, ou está aqui pela primeira vez, né, no Projeto Ser Mulher, eu sou Juliana Cleide, sou idealizadora e também fundadora do Projeto Ser Mulher. E hoje a gente está retomando aí uma live. No YouTube a gente não está transmitindo ao vivo, porque eu não consegui ainda, não aprendi. Mas com certeza a gente vai subir, sim, esse vídeo para o YouTube também, né? Vai ficar gravado lá. Quero dar boas-vindas a Carol Vaz, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite. Falar sobre a temática por trás da maternidade. Esse é um assunto que a gente não abordou muito ainda no projeto, então estava faltando essa perspectiva, né? E então, Carol, a gente tem uma horinha aí para conversar, bater um papo, para ser algo bem descontraído, né? Convidei a Carol para bater esse papo com a gente hoje, porque a Carol, na verdade, já se dedica há um bom tempo, né, nesse acompanhamento a mulheres e principalmente relacionados aí à maternidade. Então, eu queria que a nossa convidada de hoje se apresentasse, para que o pessoal te conhecesse, Carol. Fala um pouquinho de ti, o que tu faz, ver essa ligação que tu tem aí com as mulheres, né, com as mães. Bem legal, assim. Boa noite. Para quem não me conhece, então, eu sou a Carol. Eu moro na cidade de Magé, hoje em dia, né? Em janeiro desse ano eu me mudei para cá. Antes eu morava em Nova Petrópolis, né? Gramado, lá na Serra Gaúcha. E aí resolvi, em janeiro de 2021, me mudar para cá em função dos estudos, né? Porque eu resolvi, há um ano atrás, começar a fazer faculdade de enfermagem. Como que isso surgiu? Como que essa vontade da enfermagem surgiu assim, na minha vida? Então, há 5 anos atrás, eu fiquei grávida, né, do meu quarto filho, eu tenho 3 filhos. A Marjorie, né, que está com 20 anos, o Miguel está com 13, o Felipe está com 10, e eu engravidei, então, há 5 anos atrás, o Rafa.
O Rafa foi uma gestação bem complicada, desde o quinto mês, quando eu comecei a fazer aqueles exames morfológicos e tal, eu comecei a ver que alguma coisa estava errada em relação à gestação, né? Os médicos não sabiam dizer o que era, e aí fui para Porto Alegre, comecei a fazer o meu pré-natal lá, né? Enfim, por ter mais recursos e tal. E aí eu acabei ganhando o Rafa de 37 semanas, foi minha primeira cesárea, né? Depois eu ganhei de parto normal. E aí o Rafa nasceu e imediatamente ele foi direto, né, para UTI neonatal. Mas a gente sempre com aquela, eu tinha sempre aquela esperança que ele ia ficar ali 2, 3 dias, né? E que então ele fosse sair de lá. Só que o tempo foi passando e o Rafa foi ficando cada vez pior, sendo cada vez mais complicada, né, a situação de saúde dele. Então, assim, mais ou menos, para resumir, eu fiquei 10 meses com ele internado em Porto Alegre. Eu fiquei, num primeiro momento, 3 meses com ele. 3 meses eu fiquei no Hospital Mãe de Deus. Depois a gente transferiu ele para o Hospital da Santa Casa, ali para Santo Antônio. E ali eu fiquei 10 meses, né, dentro de uma UTI. Ali eu descobri uma coisa que eu já sabia. Eu sempre gostei da área da saúde, mas eu, né, é uma coisa assim que passou na minha vida, assim. Eu casei cedo, né? Eu casei com 20 anos, aí eu tive minha primeira filha, me divorciei, depois eu casei de novo, né, com o pai dos meninos, assim, né? Os meninos são um presentão na minha vida. Fiquei casada com o Eduardo, depois a gente se divorciou. E aí acabou que veio a questão do Rafa, de um relacionamento que eu tive também, né? E ele não era um bebê planejado, mas também não era uma coisa assim que... Eu não estava preparada. Então, quando a gente é mãe, a gente não está preparado para ter um bebê, é mais difícil encarar, né, uma gestação. Eu já tinha 37, 39, eu acho. Deixa eu ver, tem que fazer as contas agora. 38, 39 ali. E eu não estava preparada para aquilo, né? E aí, de repente, veio, puf, aquela gestação do nada e ainda uma gestação... Eu estou te ouvindo aqui no Insta. Oi, não está me ouvindo? Não está me escutando? Alguém pode aí sinalizar se estamos ouvindo bem? Oi. Eu estou te ouvindo aqui no Instagram. Não está me ouvindo nada? Eu não escuto. Eu vou abrir a porta aqui para ver se não melhora um pouco. De repente pode ser um sinal. O pessoal está ouvindo, então. E aí, bom, e aí veio aquela Obrigada, pessoal. Obrigada. Veio aquela gravidez, né, complicada, aquela coisa toda, e eu acabei ficando, então, lá, aqueles 10 meses na UTI, lá eu me apaixonei pela vida da enfermagem, assim. Uma curiosidade que eu acho bem legal sempre comentar, que lá na UTI em Porto Alegre não existem médicos homens, né, são só mulheres que trabalham na UTI neonatal. E na UTI de crianças com problemas, assim, com síndromes, enfim. São só mulheres, enfermeiras, tudo é mulher. E aí eu perguntei um dia, né, para a médica que estava lá, disse, doutora, por que só mulher, requisitos do hospital, só mulher trabalhar aqui? E ela falou assim, não, é que a gente acha que as mulheres têm mais força para suportar essa carga toda, né, que é de trabalhar numa UTI, de ver tanta criança doente, assim, porque o meu caso era existiam mais de 30 crianças com síndrome lá dentro, né, existia criança que fazia 7 anos que morava dentro de uma UTI, e lá eu comecei a conversar com muita mãe, né, a gente acaba que se une, acaba que se ajuda, uma conversa com a outra, às vezes diz, olha mãe, eu vou ali do outro lado da rua, tinha um mercado, eu vou ali no mercado, tá precisando de alguma coisa, a gente vira uma família lá dentro do hospital, não tem como não, né, e ali eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar um monte de coisa, assim, por conta própria, da própria situação do Rafa e daquelas outras todas que se apresentavam ali na minha volta, né. E aí eu comecei a conversar muito com um geneticista que ia, era o único médico que era um geneticista que ia, mas ele não entrava nos quartos, ele entrava só ali no hall dos enfermeiros ali. Comecei a conversar bastante com ele e comecei a me apaixonar, assim, né, pela essa questão da enfermagem, porque o que é a enfermagem? Ela é um cuidado, né,
O enfermeiro tem um papel dele, o técnico tem um papel dele, o médico tem um papel dele, e os três, pelo menos esses três, precisam trabalhar junto para as coisas fluírem, né? E ali eu aprendi que o enfermeiro nada mais é que o cuidado, né, que a pessoa precisa. E lá eles têm uma coisa muito legal que chama uma equipe de cuidados paliativos, que na época, 5 anos atrás, isso era uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? Até porque eu nunca tinha passado por uma situação assim de hospital. E aí eu me apaixonei, né? Aí aquela equipe é formada por um médico, né? Por um enfermeiro, por um psicólogo, e daí vai de acordo com a parte espiritual da pessoa, se ela é católica, vai um padre, se ela é da igreja evangélica, vai um pastor, enfim. E aí tu tem todo esse apoio. E cada dia... Multidisciplinar. Exatamente. Cada dia que passava lá dentro com o Rafa, a perspectiva dele era cada vez pior, e eu era cada vez mais apaixonada por aquela coisa toda do cuidar, né? O Rafa usou traqueostomia, então tinha que estar toda hora aspirando, tinha que fazer curativo, né? Nesses 10 meses, eu consegui levar ele para casa uns 15 dias, que foi entre Natal e Ano Novo, assim. Eles deixaram eu ir para casa com ele, né? Eu sabia que eu ia ter que acabar voltando. Aí eu fui para casa com ele passou o Natal ali com meu pai, com a minha mãe, com as crianças e eu, né? E aqueles 15 dias foram de cuidados intensos com o Rafa. Na época eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, a Nica, que ela foi uma mãezona, assim, para mim. Ela super cuidou do Rafa, então a gente se revezava, eu e ela ficava mais com ele de dia, eu ficava mais com ele de noite. E aí fazia curativo, passava sonda, toda aquela questão. E aquilo, ao mesmo tempo que era sofrido, né? Porque era meu filho que estava ali. Ainda tinha aquela questão, assim, de eu saber fazer aquilo, e eu pensava assim, nossa, quanta gente que eu posso ajudar depois. Mas até então eu não pensava em estudar, né? Só pensava em, né, ajudar as pessoas, enfim. A minha história é poder ajudar outras pessoas, né? Infelizmente, o final do Rafa foi o pior que poderia ter tido, assim, né? Que ele veio a falecer, então, 10 meses após, foi dia 26 de maio, né? Mas, assim, completou um ciclo de vida dele, que eu vou te dizer, assim, eu estava junto com ele na hora que ele faleceu, tudo, né? Tava segurando ali a mão dele e tal. Eu sei que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? E o tanto de coisa que eu aprendi nesses 10 meses, acho que eu não aprendo em 20 anos, né? Em relação a tudo, né? A valores, a amizades, a tudo, a caráter de pessoas, né? O que eu aprendi ali, não vou te dizer assim que tu não pode passar uma vida inteira assim que talvez eu não aprendesse. Então, assim, é difícil, obviamente, né, falar, contar essa história do Rafa, mas ao mesmo tempo que eu conto isso, eu vejo o quanto que eu cresci em relação a isso, entendeu? Aí eu resolvi estudar. Claro, ele faleceu, aí eu fiquei um tempo sem fazer nada. Depois eu fui trabalhar com uma coisa que eu sempre amei, fui trabalhar numa loja de móveis lá em Nova Petrópolis, né, que eu sempre gostei dessas coisas de decoração e tal. Trabalhei bastante tempo ali, bastante tempo não, trabalhei um período ali na loja, e aí eu resolvi começar a estudar, e aí o meu objetivo hoje é terminar a faculdade e fazer uma pós em enfermagem obstétrica, né? Eu quero ser uma enfermeira obstetra autônoma. Esse Legal. É o meu objetivo, assim, né? E trabalhar com essas mulheres tem tudo a ver, né? Com essa questão toda que eu passei. Bom, eu tive 3 partos normais, eu tive uma cesárea, né? Tive experiência de filhos normais, de um filho com problema, quer dizer, eu tenho um pouquinho de cada para eu poder ajudar, né? Eu dei mamar para todos, não dei mamar para o último, tive que tirar o leite, tive que usar a sonda para dar mamar. Então, assim, ó, pela maternidade parece que eu passei por tudo um pouco, assim, para poder dar um apoio, né? Para poder ajudar essas mulheres, assim, quando elas vêm, assim, tipo, né, o que eu faço agora? É assim que funciona? Então, como eu sempre falo, assim, eu não sei tudo, né, eu não ajudo elas baseado em achismo, nem só no que eu passei nesse período, né, porque eu também passei coisas boas, né, não foi só coisa ruim. Foi uma experiência dolorosa, né, mas que trouxe muita riqueza, eu acho, né? Exato, com certeza. E o quanto hoje tu ajuda as pessoas também, né? E aí eu falo assim, não é só baseado nisso, assim,
só nos filhos que eu tive, né? Só no que eu passei. Não, é muito estudo. Esses últimos anos, assim, eu falo assim, nossa, eu tô fazendo 5 anos de faculdade em um ano, sabe? Porque eu tô fazendo muita coisa, aprendendo muita coisa, estudando muita coisa. Hoje a internet, ela facilita muito pra gente, né? Bem ou mal, a questão da pandemia, ela trouxe essa oportunidade para a gente poder fazer muito curso sem precisar sair de casa. Porque claro, se for ver, é uma questão, assim, onera bem menos, né? Tu consegue te inscrever num curso, fazer da tua casa, não precisa estar viajando, não precisa gastar passagem, enfim. Então, a gente consegue ter bastante conhecimento hoje através da internet, né? Sim. Então, assim, tem muitas facilidades, principalmente não precisa se deslocar. Exato. A faculdade aqui em Bagé é muito boa. A faculdade da enfermagem aqui, ela é muito rica, né? Eu tenho as minhas professoras, assim, eu sempre converso com elas, troco uma ideia se eu tenho alguma dúvida, né? E eu tenho uma mulher aqui que me ajuda, uma anja, como eu falo, que ela me ajuda muito, assim, nessa questão de trabalho, de indicar uma gestante e tal, que eu acabei caindo numa clínica de parto humanizado, né? E aí eu conheci, então, a Marta, parece que a gente é amiga há muito tempo, assim, já, porque a gente se fala muito, assim, pelo WhatsApp, a gente praticamente não se vê pessoalmente, apesar de estar na mesma cidade, né? E ela me ajuda muito e me incentiva muito, né? Ela disse, não, vai lá, faz, tu vai conseguir, e eu vou. Mulheres inspirando mulheres, né? Incentivando mulheres. Mulher incentivando. A Marta é minha incentivadora, assim. Muito legal. E dentro dessa tua formação e do que tu foi buscando, né? Eu acho que é uma questão, um aprimoramento, né? Para que cada vez mais tu pudesse agregar conhecimentos, né? Para poder conduzir da melhor forma possível essas questões relacionadas à maternidade. Tu tem também, hoje tu é doula, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho também o que é uma doula, né? Porque muita gente não sabe o que é, qual é a função de uma doula. Então, conta um pouquinho pra gente, Carol. A doula nada mais é que uma mulher que apoia outra mulher no momento que ela vai ganhar um bebê. Tá? Hoje, para te ser uma doula, tu não precisa ser da área da saúde. Doula é uma profissão super antiga, né? Na época que as mulheres, por exemplo, assim, moravam mais retiradas da cidade, moravam em aldeias e tal. Lá elas surgiram, né? Porque elas ajudavam as outras mulheres a parir. Seria nesse momento que a doula entraria em ação. Então, por isso que tu não precisa ser da área da saúde, né? Então, uma doula, nada, pode ser uma amiga, né? De repente, tu tá grávida, tu vai ganhar neném e diz, olha, meu marido não quer entrar, ele não gosta de ver sangue e tal, tu não entra junto comigo lá na hora do parto? Ah, não, entro sim. Isso é ser doula, entendeu? Só que isso acabou, hoje, virando uma profissão e virando uma coisa, assim, que tem muito conhecimento, né? Enquanto eu não estiver formada como enfermeira, muita coisa eu não posso fazer como doula, né? Por quê? Porque eu ainda não estou formada, eu não tenho autoridade para fazer algumas coisas, né? Não tenho autonomia para fazer algumas coisas, mas depois de formada, muita coisa eu vou poder fazer. Então, isso vai me agregar muita coisa também, vai melhorar muita coisa, né? E eu trabalho junto lá na clínica, assim, com os médicos que atendem lá. Então, se o doutor acha que alguma mãe que está fazendo pré-natal precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento, aí ele acaba avisando, né? Tipo, olha, tem uma mãe assim, assim, quem sabe tu procura, quem sabe tu conversa, né? Porque eu acho que ela vai precisar de um apoio. E, na verdade, assim, todas as mães, todas as mulheres precisam. Às vezes, a gente acha que não precisa, que a gente vai lá e vai conseguir sozinha. Só que uma coisa que eu descobri é que a gente não faz nada sozinha nessa vida. Independente de parir, de qualquer coisa que tu for fazer, de estudar, nada a gente consegue sozinha, né? E isso é uma questão, às vezes, até eu acho meio que de orgulho, assim, né? Não, eu vou lá, vou fazer sozinha. E não tem por que passar por isso sozinha, se tem alguém que vai lá e vai te ajudar e vai te apoiar. Às vezes, o que acontece é a doula, aí ela vai além, né? Quando tu começa a estudar, quando tu começa a te aprofundar mais no assunto, aí tu começa a ter ramos, assim, que tu pode trabalhar, né? Tu pode ser uma consultora de amamentação, como eu sou, sem ainda ser da área da saúde, sem ter formação nenhuma. Hoje tem cursos maravilhosos na internet, assim, tu pode fazer cursos de 4, 6 mil reais, bons, né? Que te qualificam para trabalhar com isso.
Aí também já vem aquela questão assim, tá, mas o nenê vai crescer, e aí o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com esse nenê? Como que vai, né? A mãe, eu tô dando mamar agora, mas daqui a pouco eu já tenho que começar a trabalhar fora, eu vou ter que fazer o desmame do bebê, né? Então tu não ensina só a dar mamar, tu ensina também a desmamar, né? Então tu acaba que acompanha até 1 ano de idade da criança. E aí eu procurei um curso, foi muito válido, que eu fico muito triste de não ter feito antes de ganhar meus bebês, mas, né, aprendi muita coisa, que é um curso de os primeiros cuidados de uma criança até 1 ano de idade, né? É uma coisa muito técnica, assim, mas a partir do momento que tu começa a entender a parte técnica, tu começa a entender como que as coisas funcionam, né? Tudo vai ficando mais fácil, assim, né? E aí tu vai trocando ideias, né? Uma coisa, às vezes, que funciona para mim não funciona para ti, e por aí vai. Isso que eu te perguntar, Carol, falar um pouquinho para a gente aqui, compartilha com a gente quais as principais dificuldades e as dúvidas dessas mães e desse momento, né, da maternidade. Eu acho que a principal dúvida e que elas ficam mais tensas, assim, com essa questão toda é a questão da amamentação, né? E se tu for parar para pensar, todas querem amamentar, todas têm vontade, né? Todas se planejam para isso, mas acontece que chega na hora ali do vamos ver, não é bem assim, né? Eu sempre converso antes, assim, eu sempre gosto de fazer uma consulta antes delas ganharem o bebê para falar da amamentação e não mentir nada em relação assim, vai ser muito fácil, o teu neném já vai sair mamando. Não é verdade. Hoje existem estudos que comprovam que o bebê sabe sugar, mas que ele não sabe mamar, e tu precisa ensinar ele a mamar. Né? Tu coloca o bebê no peito e ele sai sugando. Só que assim, existem maneiras e maneiras de tu colocar o teu bebê no peito, porque se tu colocar ele mal colocado, ele vai te machucar, aí teu peito vai abrir fissura, ele não vai mamar às vezes o suficiente, vai encher o teu peito de leite, pode dar uma mastite, né? Pode dar uma inflamação, aí tu começa a ter febre. Aí, assim, são N coisas que começam a aparecer, que aquilo tudo que se mostra, né? Que mamar é uma coisa tão natural, né? As índias ganham neném lá e botam no peito e só mamando. E por que para nós não é assim, né? Para nós, enfim, né? Acho que a genética delas já é mais assim, né? Tipo, a gente já tá um pouco diferente, eu acho, nesse sentido. A gente precisa de ajuda, né? E até para aliar também, né, Carol, as questões profissionais, os papéis da mulher, né, hoje. Ela tem todo esse sonho, eu acho que ela idealiza um momento, né, da amamentação e na hora do começa a correria, inclusive é bem isso. Hoje eu ainda conversei. Interfere muito isso. Sim, hoje eu ainda conversei com uma mãe que ela tá com um bebê de 2 meses, ela mandou mensagem e tal, tava precisando de ajuda, que o neném não queria mais o peito, papá. Aí, quando elas dizem assim, meu neném não quer mais o peito, por quê? Eu tô dando mamadeira, eu dou bico. Tá, mas quantos meses tem o teu neném? Tem 2. Aí eu explico, assim, até o 3º mês é muito difícil elas conseguirem fazer mamar e peito e bico junto, assim. Eu falo sempre, assim, que é que nem água com óleo, sabe? Não mistura. Depois do 3º mês, sim, quando entra no 4º mês, as coisas já começam a mudar, que é quando a mulher vai poder voltar a trabalhar, que termina a licença maternidade dela, que ela vai poder começar a trabalhar. Só que existem mulheres que elas não têm a licença maternidade, elas são autônomas, né? E essa mãe, por exemplo, ela é autônoma, ela precisa começar a trabalhar com 2 meses. E aí, o que a gente vai fazer? Né? E é essa romantização que eu tiro sempre, que eu conto para elas, assim, sabe? Uma coisa é tu querer fazer, outra coisa é fazer e dar certo, né? Porque eu sempre falo, a questão do mamar, por exemplo, é uma coisa que tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para a mãe, tem que ser bom para o neném. E se essa mãe não quer dar mamar, ela não vai deixar de ser mãe porque ela não quis ou porque ela não pôde dar mamar. Né? Porque a gente só escuta muito isso, tu entra na internet vendo esse tema, assim, tu vê muito isso. A mãe boa é aquela que dá mamar. Tá, mas e aquelas mães que não podem dar mamar? Por exemplo, uma mãe que precisou fazer uma cirurgia no seio e precisou remover as glândulas mamárias, e aí ela não vai poder dar mamar? Ela também vai poder dar mamar. A gente consegue através de uma sonda, a gente passa a sondinha aqui no peito, coloca a sondinha, coloca o neném no peito e a gente consegue fazer o neném mamar. Quer dizer, a gente consegue fazer o neném mamar, tem quem não tem leite, tirar leite de pedra, que nem eu falo, né? Se a mãe está disposta, a gente consegue. Né? Então, assim, muitas mulheres não fizeram porque não sabem.
porque não sabia, porque o pediatra não disse, porque ela achou que simplesmente era impossível, mas tudo é possível. Então a gente está ali para ajudar a realizar o sonho dela ser mãe, dela dar mamar no peito, né? Mas eu sempre falo, não é porque tu não deu mamar, não é porque tu fez uma cesárea, não é porque as coisas não saíram como tu quis, que tu vai deixar de ser uma boa mãe. Recém tá começando a maternidade, né? Olha quanta coisa vem pela frente ainda. Tem dias que a gente tem, eu falo para elas, tem dias que dá vontade de jogar as crianças pela janela, assim, porque a gente fica muito estressada, muito cansada, e parece que tá tudo dando errado. Daí a gente senta no sofá, pega o celular, entra no Instagram e vê. Aquela mãe perfeita, né? Aquela mãe que, nossa, tá lá com a barriga chapada, os peitos para cima, dando mamar com o nenê, né, no carrinho, e ela tomando banho de sol de biquíni. Quem que não quer ser assim, né? Não é verdade. Isso não é assim que funciona, né? Eu queria que elas mostrassem. Tem até uma frase que a gente brinca, né? Quem vê corre não vê. Como é que é? Quem vê corre não vê pega, uma coisa assim. Quem vê. Alguma coisa do tipo, né? Não me lembro agora. Mas é tipo isso, assim. Quem vê cara não vê coração? Não, é tipo assim, tu só vê o lado bonito ali, né? Tu não viu todo o correrio ali que eu fiquei. Sim. Os bastidores de tudo isso, né? A gente ninguém mostra isso. Né? E às vezes eu falo para elas, eu às vezes preciso ser mais jeitosa no jeito que eu falo, porque às vezes eu acho que eu falo as coisas, elas ficam meio bravas comigo, assim, sabe? Tipo, como assim eu não posso dar mamadeira pro meu filho? Mas eu quero dar mamadeira e quero que ele mame, mas não é assim que funciona, tem um momento certo para as coisas, entende? E tu fala também no momento de preventivo, assim, no momento de preparo. Sim, lá nessa etapa pré-parto. A Débora botou aqui, quem vê close não vê corre. Eu não conhecia. Só vê o bonito da coisa. Não vê lá a pessoa não dormindo de noite, né? Não vê ela e o marido estressado, um brigando com o outro porque a criança estava chorando, e daí, sabe? Ninguém vê isso. Só conta o depois, o bonito, né? Aí aquela coisa, tira foto toda bonita, aí vira as costas pra lá, já não tá mais na frente do Instagram, não precisa mais fazer aquilo ali, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre digo para elas, assim, não se comparem. Cada um é cada um, sabe? Cada mãe é uma mãe que pode ter 10 filhos, cada um vai ser de um jeito. O que tu fez para o primeiro não quer dizer que vai funcionar no segundo, nunca funciona. Cada um é cada um, toda vez é diferente. Então, se para ti, que tem teu filho, né, é diferente, tu imagina outra mulher, que tem um outro filho, outra vida, entendeu? Então, eu sempre gosto de mostrar isso, assim, para elas, né? E sempre dando aquele apoio, né? Eu tô lá para falar a verdade para elas, entende? Eu não posso, até pela profissão que eu escolhi, né, de ser enfermeira, eu preciso falar a verdade. Então, às vezes elas ficam chateadas, porque não era isso que elas queriam ouvir. Mas, na verdade, alguém tem que contar para elas. Então, esse alguém sou eu, né? Às vezes elas ficam bicudas, mas depois passa. Depois tu consegue fazer esse trabalho preventivo antes desse momento do parto, essa questão de amamentação, esse preparo antes, quais são os resultados desse trabalho mais preventivo, assim, Carol? Muito legal do trabalho preventivo, assim, quando a gente faz, porque principalmente na amamentação ali, tu vê muita diferença quem faz um acompanhamento de pré-natal e quem deixa para buscar uma consultora depois que o neném nasce, entendeu? De todas as que eu acompanhei que fazem o preventivo de amamentação, digamos assim, elas não têm problema nenhum depois que o bebê nasce. Não tem problema de fissura, não tem problema de leite empedrar, de falta de leite, não tem problema de nada. Às vezes elas ficam na dúvida, assim, tipo, eu acho que eu não tô com muito leite. E aí tudo a gente explica lá, né? Como funciona. Os primeiros dias é tal leite, de tanto a tanto dia é tal leite, o fluxo é de tantos ml por dia, tudo isso é passado para elas e isso já deixa elas mais tranquilas. Muitas mulheres, às vezes, acabam secando o leite porque elas acham que elas não têm mais leite. E elas entram num estresse, num nervoso, que isso acontece, né? Acaba secando. Uhum. Quando tu entra com essa prevenção, tu já conta tudo que vai acontecer. Coisas boas e coisas ruins, né? Tu já tá pronta. Porque daí, quando acontece uma coisa, tu já sabe assim, bom, eu já sei disso, não é uma surpresa 100%. Já estou preparada para isso, né? Como que eu vou agir agora? Né? Eu gosto sempre de fazer um plano de parto com elas. Como vai ser o dia do parto?
partir do momento que eu entrar em trabalho de parto, que eu sentir contração, o que eu vou fazer? Vou ligar para a Carol, vou ligar para o doutor, vou ficar em casa, vou no hospital. Elas escolhem o que elas querem fazer. E se respeita isso, entende? O que elas querem que seja feito. Não, eu vou querer ficar em casa e só vou querer ir para o hospital quando os cabelos do meu filho estiver saindo. Vou ficar na minha casa. Ela pode ficar na casa dela. E ela me chama e eu fico com ela lá até a hora de ir para o hospital. Claro que essa questão da pandemia complicou bastante essas entradas de hospital, né? Entra um, entra outro, enfim. Elas têm que escolher, né? Cruzei a espada, a doula ou o marido. Se é cesárea, elas mandam a doula. Se é parto normal, elas até que vão com o marido. Aí vai de cada uma, assim, né? Até eu vou dizer que para o marido era bem mais fácil olhar uma cesárea do que um parto normal, mas enfim, eu não dou palpite, né? Só faço o que elas mandam. É questão de gosto, digamos assim. Mas aí faz todo esse acompanhamento. Então, eu vou te dizer assim, teve um caso muito legal aqui que a gente fez o acompanhamento da amamentação ali antes do parto, né? E aí ela ganhou na sexta. Na segunda-feira eu fui na casa dela para a gente seguir. Toquei a campainha e ela abriu a porta sozinha com o bebê no peito mamando, né? Aquilo para mim assim, foi o máximo, porque ela tinha feito uma cesárea e ela estava dando um mamar, abriu, já conseguiu sair, porque eu sempre digo assim, gurias, daqui a pouco tu vai estar indo no mercado e tu vai botar o neném no peito, tu vai estar dirigindo o neném no peito, é assim que funciona. E tu vai ver que tu vai pegando prática e vai acontecendo. E ela, no terceiro dia, ela já abriu a porta com o neném mamando no peito. Eu achei muito legal, assim, porque a segurança que ela tinha, que ela sabia que ela podia dar mamar, que ela tinha leite, porque ela sabia o que ia acontecer com o corpo dela, quais as etapas que ela ia passar. Então, isso, assim, é muito gratificante pra gente, assim, né? Tu ir lá, ou outro caso que aconteceu, o nenê já estava com 8 dias e estava tomando mamadeira, foi instruído assim, desde que saiu do hospital, enfim, e ela tinha muito leite, o sonho dela era dar mamar, até porque foi uma gravidez difícil de acontecer, né, levou anos e tal. E aí ela me mandou uma mensagem na quarta-feira, me explicando o que estava acontecendo, que o neném não conseguia, né, então mamar, e se tinha que fazer. Eu falei, tem que fazer. Se eu for aí na tua casa na quinta, até no sábado o neném tá mamando só no peito, mas tu tem que fazer o que eu vou te ensinar. Se tu tá disposta a isso, eu vou, senão eu nem vou. Não adianta tu me pagar, eu ir aí tu não fazer, entendeu? Tu tem que estar disposta. Não, eu quero. Eu fui lá na quinta-feira, no sábado, o neném já tava mamando. Então, assim, é muito gratificante isso, sabe? Tu receber uma mensagem de uma mãe falando assim, olha, meu neném está mamando. Levei no pediatra e ele engordou 600 gramas. Eu fico mais feliz que elas, acho. Porque é uma coisa assim, tu tá ajudando uma pessoa. Claro, é meu trabalho, eu estou ganhando para isso. Mas, e tu ensina elas e elas podem ensinar outras pessoas depois. É que eu acho que esse momento da amamentação, né, Carol, como tu mesmo falou, que qualquer mulher, né, pode amamentar, né? Hoje eu nem sabia dessas questões dessa amamentação artificial, de uma certa forma, né? Que é uma simulação, né? Mas o quanto isso é importante para a conexão mãe-filho, né? Esse momento é um momento de tensão também, não deixa de ter tensão aí da mãe, né? Eu falo para elas que eu sou da linha que a gente trabalha, que existem linhas, né, de trabalho, assim. A minha linha acredita que depois que o neném nasce até o 3º mês, ele está passando por uma esterogestação, como se seguisse a gestação lá de dentro da barriga, agora do lado de fora. E aí é que entra a questão de dizer dar mamar quando o neném quer, na hora que o neném quer, a quantidade que o neném quer, sempre ficar com o bebê no colo, no peito, usar aqueles slings, assim, sabe aqueles panos que tu amarra e deixa o neném grudadinho, assim. É uma linha que eu sigo, uma linha que eu acredito que funciona para a parte psicológica, para a parte motora, para a parte neurológica do bebê, vai ajudar a desenvolver na fala mais adiante. Eu falo para elas assim que é um momento de investimento no filho. Os primeiros 3 meses tu está investindo numa coisa que tu vai colher um pouquinho mais adiante ali, mas que vale muito a pena, né? Porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer... Às vezes elas chamam lá, eu quero que meu nenê durma durante a noite. Delas acham que eu vou chegar lá e vou dizer, é assim, ó, bate na bunda, larga aqui, apaga a luz, vira as coisas, ela está dormindo. Não é assim que as coisas funcionam, tem todo um cenário, assim, por trás disso, entende?
E eu falo, neném não vem com manual, né? Aí eu explico para elas assim, isso aqui é que nem é antidepressivo. Todo mundo já toma, né? Com antidepressivo. Então, quando a gente começa a tomar essa medicação, a gente vai em doses, né? Começa do mínimo até o máximo. Eu com os nenê e com as mães a mesma coisa. Eu não vou chegar lá e cuspir tudo de uma vez só para elas. Eu vou devagar. Bom, nós vamos manejar dessa forma. 2, 3 dias não deu certo. Agora, então, nós vamos fazer de tal forma. E a gente vai encaixando, porque daqui a pouco eu chego lá e falo tudo e viro as costas e vou embora. Ela fica mais atrapalhada do que sem saber as informações que ela tinha, né? Então, assim, vamos devagar, ter paciência, né? Eu sou super acessível, manda mensagem, 24 horas eu respondo sempre, né? Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes eu tô na aula, tô com uma prova, alguma coisa, mas eu sempre respondo, não me importo. Muita gente me pergunta coisas sem consultar, sem nada, me manda só uma mensagem no WhatsApp. Jamais deixo de ajudar, principalmente que eu me esqueci até de comentar, na questão da terapia, né? Que eu também sou terapeuta, e daí eu uso muito os óleos essenciais, e as pessoas gostam muito de perguntar para os bebês: pode usar? O que eu uso? Então, eu não me importo de dizer, usa uma camomila para quando tem cólica, né? Faz massagem, passa na barriga, né? Então, assim, dúvidas... São métodos que ajudam também, né? Exato, não farmacológicos, né, que a gente pode usar, mas também sempre com muito cuidado, né, porque apesar de ser um óleo essencial, uma coisa natural, ele também tem seus contras, assim, principalmente em criança, né, bebê e idosos, assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, por isso que eu prefiro dizer como usa, do que a pessoa achar assim, vou usar de tal maneira. Querer fazer por conta, né? Então, eu prefiro já dizer, tu pode usar, usa assim, 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 dilui, assim, assado, né, para não ter perigo de fazer mal pro bebê, né? Deus o livre, assim, não é esse o nosso propósito, né? Mas, claro, quem faz um acompanhamento comigo como doula, enfim, também tem esse plus, né, da terapia. A gente faz meditação, a gente usa essa questão toda da aromaterapia. As que gostam, a gente pode fazer alinhamento de chakra, pode fazer yoga também faz, né? Yoga para gestante também eu faço. Então, assim, tem esses diferenciais, assim, né, que eu fui agregando coisas já, tipo, aromaterapia é uma coisa que eu gosto há mais de 20 anos, né? Sempre gostei, a homeopatia sempre usei com os meus filhos, sempre tive um bom retorno, né, do uso da homeopatia. Então, acaba que tu vai agregando as coisas que... Uma coisa vai ligando a outra, né? Nessa área da enfermagem, nessa área do cuidado, né? Por isso que é legal, assim. Tu vai lá para fazer uma consultoria de amamentação, mas daqui a pouco tu já tá conversando com a sogra que tá lá, que tá com problema na vesícula. E daí tu já acaba também, entendeu? Dando um atendimento de terapeuta, né? Sabe legal. Uma coisa que tu falou anteriormente ali, com relação à questão do amadurecimento da mãe também, né? Acho bem interessante. Tem uma amiga minha que ela teve vários filhos e ela fala para mim que cada um foi diferente, mas não só a questão da criança ser diferente, como ela estava em fases diferentes da vida, né? Então, claro que ela conseguiu contornar muitas situações. E eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho assim, o que realmente pega aí por trás da maternidade, essa parte dos bastidores, assim, que mais pega nos acompanhamentos. Essa questão da amamentação, a questão do sono do nenê, né? Que eu sempre falo para elas assim: nenê dormiu, vocês dormem junto, por favor, durmam, aproveitem para dormir. Só que daí tá todo mundo eufórico, né? Nenê novo em casa, aquela coisa toda, daí a gente quer ficar curtindo e fazendo outras coisas. Só que assim, tu aguenta 2, 3 dias, aí depois tu não aguenta mais. E aí tem que pensar assim que envolve toda uma questão assim, inclusive secar o leite da mãe, né? Se ela tá muito cansada, muito estressada, né? Aí, a nenê tá dormindo, vai lá e toma um banho, aproveita, né? Senão daqui a pouco tu chega lá, elas estão assim... Parece que elas acabam se largando um pouco também, né? Aí eu falo assim, dá aqui o nenê, vai lá e toma um banho, que eu fico esperando. Relaxa um pouco, né? Então tudo isso faz parte, né? Tipo assim, lá pelas tantas, elas mandam uma mensagem assim: Carol, eu não consigo ir no banheiro, porque eu tô com o intestino trancado. Eu falo assim, gente, manda mensagem pro teu obstetra, isso não é da minha alçada ainda. Eu posso te falar como terapeuta, eu uso um óleo essencial na volta do umbigo e tal, tomo um chazinho.
isso eu posso te dizer, mas não é da minha alçada, né? Então, assim, elas se apertam com qualquer situação, elas pedem socorro, né? Mas eu acho que no mais, assim, o que mais é complicado para uma mãe, não só de primeira viagem, né? É essa questão da amamentação mesmo, assim, né? É tu chegar em casa com teu neném nos braços, assim, e hoje com essa questão de pandemia, né? Tipo, não pode vir tia para ajudar, a sogra, aquela coisa toda. Sim. Por um lado, é muito bom, né? Eu sempre falo para elas, que sorte tu teve de ganhar o neném nessa época, né? Porque daí é tu, teu marido e o bebê, né? Quanto menos gente, quanto menos influência na volta tiver, melhor, porque cada um começa a dar um palpite, e a gente sabe que as pessoas não falam por mal, né? As pessoas falam para ajudar. Aí a avó diz que tem que dar um chá, né? A outra diz que vai lá e só com o bico na criança. Aí a outra vai lá e diz que não pode dar banho recém-nascido, que ele tem que ficar nos escuros. Aí tu escuta assim, N coisas, né? E elas também, né? Elas acreditam, afinal de contas, que foi aquela mulher lá que me criou e eu tô viva, então deve funcionar, né? Então elas ficam naquela dúvida, assim. Aí daqui a pouco chego eu lá e falo. Todo mundo falava assim há um tempo atrás que o neném tinha que ficar deitado de lado para dormir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se bota o neném de barriga para cima, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria aconselha assim, a Sociedade Norte-Americana de Pediatria manda fazer assim. Aí eu chego lá e mando virar a criança de barriga para cima, mas vou ter um chilique, né? Aí então fica aquela situação assim, né? Cada um diz uma coisa. Isso é uma coisa assim que atrapalha muito para elas, porque entra já também aquela questão do puerpério, né? Que a gente sabe que até 2 semanas do pós-parto, aquelas emoções, né? Tá rindo, daqui a pouco já emendar um choro, tá feliz, daqui a pouco tá lá super deprimida. Isso é comum acontecer, é normal acontecer durante um período. Depois disso precisa, né, procurar uma ajuda. Então, com tanta alteração hormonal, né? Essa questão toda, né, é uma bomba hormonal assim na tua cabeça, é o bebê, é o marido, é a casa e é toda aquela questão da família e mais as coisas que tu procura na internet, tu bota lá no Google, né? Daí tu já viu, aí tu fica cheia de situação assim. Então isso é uma coisa que eu vejo assim que os pais de hoje em dia têm mais dúvida do que os pais de antigamente, porque às vezes quanto menos informação melhor. Tem que saber o básico da sobrevivência ali. Né, aí elas dizem, como que eu vou cuidar desse umbigo? Eu lembro que eu, quando tive a minha filha, a primeira filha, 20 anos atrás, o meu maior pânico era o tal do umbigo. Eu morria de medo daquele troço ali que eu tava ali, né? Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Como faço isso, né? Mas foi bem tranquilo, assim, eu falei, bom, eu sou mãe, eu vou ter que fazer, né? Só que naquela época a gente só tinha informação de um livro, da pediatra, da avó, né? Aquela coisa assim. Hoje não. Hoje qualquer uma entra ali no Google, bota como cuidar de um coto umbilical, do umbigo de um recém-nascido. Ali tu vai aprender. Cada um diz uma coisa. Uns dizem para usar álcool, outros dizem para passar iodo, outros dizem para enrolar, outros dizem para deixar sem nada. E aí, o que tu vai fazer? A pediatra falou que é para fazer assim, mas daí a consultora falou que é para fazer assado. Daí como faz, né? Como que elas lidam com isso? E isso mexe muito com a emoção delas, assim. Daqui a pouco elas acham que elas são umas inúteis. Muita mãe acha que elas não estão sendo uma boa mãe, porque elas têm dúvidas. Uma dúvida é uma coisa que faz parte, que nos acompanha como mãe até o último dia das nossas vidas, né? Enquanto a gente estiver viva, a gente vai ser mãe. E até porque às vezes também acredito muito que tem algumas expectativas, e quando elas não atingem essas expectativas, né, Carol, elas se sentem frustradas e se sentem culpadas também. Né? Sim, aí elas conversam, né? Amigas, aí uma diz assim, nossa, mas o meu bebê com 1 mês não usa mais fralda, por exemplo. E aí ela se frustra, mas por que comigo não é assim? Né? Essa questão de se comparar com os outros. Eu acho assim, a gente tem que ter alguém que a gente acha legal, que a gente admira, né? E tentar tirar o que é de bom daquela pessoa, mas não chegar ao ponto da gente se frustrar. Porque hoje em dia com a internet é muito fácil, né? A gente se frustrar. Não só as gestantes, mas nós mulheres, né? Tipo assim, nossa, como que aquela mulher consegue ser bem sucedida, ter um carro importado e trabalhar numa empresa multimilionária? E eu tô aqui em Bagé fazendo faculdade de enfermagem. Então já não pode, entendeu? Cada um tem o seu guardado, como eu falo assim, cada um tem o seu momento da sua vida. E a mãe gestante, mãe, é a mesma coisa.
entende? Tem dias que elas vão estar péssimas, vão acordar e vão dizer, meu Deus, o que eu vou inventar? Dá para devolver? Não dá para devolver o neném. O que eu vou fazer? Daí eu tô lá para ajudar. Quando elas têm essas dúvidas, quando elas estão frustradas, quando elas estão chateadas, elas me chamam, né? Às vezes acontece muito assim, tipo, tava a mãe aí, o marido tava em casa. Aí passou aquela semana, a mãe foi embora, o marido voltou a trabalhar, ela ficou sozinha. E aí? Aí me chamam. E aí eu vou para lá, eu sento, a gente conversa, eu fico com o neném, ela toma um banho, a gente faz um café, sabe? Então tem muito essa troca, assim, também. E isso acaba trazendo segurança, porque daí elas dizem assim, nossa, que bom saber que eu estou fazendo certo. Isso dá um ânimo, empodera ela, né? Claro, Ela saber que ela está fazendo certo. Mas essa questão da maternidade, das coisas difíceis, assim, que se vê hoje em dia, realmente é essa questão da amamentação e do sono do bebê, né? Aí depois vai passando o tempo ali, depois a partir do 4º mês vem uma nova etapa, né? O nenê já está passando um ciclo, e aí elas vêm com aquela preocupação, né? Como eu vou voltar a trabalhar? Deixo com o babá, levo para creche, o que eu vou fazer? Outra etapa para começar. É como se nascesse um nenê de novo, porque muda toda a rotina, né? Daí leva para creche, daí traz para casa, né? E aí ela tem que se adaptar com o horário de trabalho dela. Isso tudo a gente ajuda, né? Ajuda a organizar, ajuda a fazer um projeto, alguma coisa assim que vá auxiliar, porque às vezes elas ficam tão nervosas assim que elas não sabem nem por onde pensar, assim, nem por onde começar. E aí fica aquela cobrança, né? Bah, vou deixar meu bebê e eu não sou uma boa mãe agora, porque eu vou ter que trabalhar. Né? Só que isso é uma coisa assim, que são etapas, né? Aí eu sempre falo para elas, filhos são etapas. É jogo de videogame, assim, que nunca tem fim. Passa da primeira fase, passa da segunda, passa, e cada vez vai ficando mais difícil, cada vez vai ficando mais piorando ou dificultando. Vai tendo mais obstáculos, assim, vai tendo mais surpresas, né? Mais desafios, mais obstáculos. Eu sou mãe do João Pedro, que tem 19 anos, né? Então, tu também tem uma filha que já tem uma idade um pouco mais velha, né? Não tão filho pequeno, mas são outras fases. E cada um tem a sua, né? E não é assim, tipo, a Marjorie é uma menina, né? Tá lá já iniciando a idade adulta. Eu tenho o Miguel, que tá começando a adolescência, é diferente, né? Tudo é uma coisa diferente da outra. O Felipe tem 3 anos de diferença do Miguel e é completamente diferente do irmão, é outra personalidade. Tanto é que o Felipe já resolveu morar com o pai dele. Ele decidiu isso. A gente sempre brincava, desde que ele era pequeno, que ele ia ser o primeiro a sair de casa. Mas é assim, para trabalhar, né? Quando fosse maior. Ele sempre foi uma criança muito decidida, né? Quando ele quer uma coisa, ele vai lá e faz. Ele é assim, né? E aí a gente veio morar em Bagé, ele ficou longe do Eduardo, lá em Canela. Nossa, né? Não deu. E eu disse, como que eu vou deixar? Me dói, óbvio, eu sou mãe, né? Como eu vou deixar meu filho longe de mim? Eu disse, mas e daí? Ele tá feliz. É isso que me importa, sabe? Quando a gente deixa o filho na creche para trabalhar, a gente escolheu aquele lugar, aquela creche, a gente tem que ter certeza que ele vai estar feliz lá. E a gente vai sair para trabalhar e é o futuro dele que está ali junto, né? Então a gente é uma boa mãe. Eu me considero uma boa mãe, mesmo meu filho estando morando com o pai dele. Por quê? Porque ele está feliz lá, entende? Às vezes também eu percebo que há uma super proteção, ou a mãe muitas vezes ela acha que o filho estiver feliz se estiver junto dela. Né? Ou só tá bem se está junto dela. Né? É um grande engano. De socializar. E assim, a gente tem filho para o mundo, né? Isso eu aprendi já. Quando eu tive o Rafa ali, eu vi que eu podia fazer o que eu fizesse. Eu podia apertar na minha mão que a hora dele não tinha o que fazer. Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. E até quando eu falo isso, assim, para o Rafa, quando ele faleceu, foi um alívio. Parece às vezes que eu sou muito fria falando isso, mas só eu sei o que ele sofria, a dor que ele sentia, as cirurgias que ele fazia, os tubos todos enfiados num bebezinho, entendeu? Então, tu acaba querendo o melhor para teu filho. Às vezes, o melhor para teu filho não é o melhor para ti, no caso, né, do Rafa ali.
Então, tu tem que entender isso, e isso é uma coisa que a gente só aprende com a vida, né? Só que são coisas que aconteceram na minha vida que eu posso usar como testemunho, digamos, né? Para ajudar outras mães. Eu tive um caso de uma mãe que ela ganhou de cesárea um bebê, ela não sabia que estava grávida, ela descobriu com quase 7 meses o neném lá. Ela, em janeiro desse ano, ela acabou precisando fazer uma cirurgia de um tumor no cérebro, fez tudo grávida, não sabia de nada que estava grávida. Aí precisou fazer uma cesárea, porque a nenê parou de crescer, aí eu acompanhei o parto, e a nenê foi para a UTI como uma precaução, assim, para ver. Só que o problema todo da mãe, ela era um RH negativo. Quando tu tem um segundo filho, tu precisa, antes de engravidar, fazer uma injeção, né? E ela não queria engravidar, ela já tinha um filho de 17 anos, né? Nunca passou na cabeça dela ficar grávida, enfim, ela não fez a tal da injeção. E a nenê acabou ficando na UTI durante 1 mês e pouco. Teve muita convulsão, teve que fazer transplante, desenvolveu uma hepatite. E a nenê... E eu sabia o que aquela mãe estava sentindo, né? E aí eles me mandavam notícia e eu falava para eles, né? E a gente conversava, trocava ideia e tal. Sempre usando a minha história, né? Que não teve um final como eu gostaria, mas foi um final feliz, entendeu? E era isso que eu contava para eles. Graças a Deus, ela foi para casa, já está em casa, está mamando, saiu do hospital, está tranquilo. É claro, vai ter que fazer acompanhamento, aquela coisa, né? Mas está em casa, né? Está mamando no peito, né? Então, são histórias assim que tu vai agregando também, né? Tu vai passando por essas coisas. E eu sempre falo assim, cada nenê que nasce para mim é como se o Rafa estivesse nascendo de novo. Isso me enche, assim, me dá força, sabe? Então eu faço esse meu trabalho assim com muita alegria e ajudo e faço consultoria e vou na casa de uma, vou na casa da outra. Assim, é uma satisfação, além de ser um trabalho, é uma satisfação, né? Tu poder ajudar mulheres. Também através da faculdade, fazendo. A faculdade tem um negócio que chama Projeto Integrador. E sempre que eu estou fazendo meus projetos, desde o primeiro módulo que eu vim para cá, todos os projetos que eu estou fazendo são voltados para gestante, né? Tem agora mesmo estou fazendo um de gestação de alto risco, né? Pacientes que desenvolvem doenças, né? Patologias durante a gestação. Então, tudo isso, uma hora ou outra aparece alguém assim para ti. E tu tem que estar preparada, por quê? Porque a maternidade não é um mar de rosas. Não é só coisa boa. Tu planeja só coisas boas, mas daqui a pouco acontece uma coisa que não estava no script, né? Daqui a pouco aparece uma doença, aparece uma síndrome, aparece não sei o quê. E aí como tu vai lidar com isso? E eu tô ali para ajudar, né? Com a minha história, com conhecimento teórico, com conhecimento científico, né? Trocando ideias também com outras mulheres, né? Que também eu tenho muito contato. Essa questão toda, eu tive muito contato lá na Santa Casa, então eu falo com muita gente, né? Isso foi uma coisa muito legal, assim, que me agregou muito conhecimento, né? Então, trabalhando sempre para tentar ajudar, né? Porque na hora que eu estava lá com 10 meses de UTI, eu estava lá sozinha, né? Eu não tinha ajuda de ninguém, assim, aconteceu muita coisa lá nesse meio tempo que realmente, assim, era eu e ele, era eu e o Rafa ali, era um momento eu e ele. Todo mundo sumiu. Obviamente, não por gosto, muita gente houve transtornos, assim, tipo, na minha família, meu pai teve um problema de coração, teve que fazer uma cirurgia, tudo aconteceu junto, né? E eu fiquei lá, sozinha. E quem que me deu apoio? A enfermeira, né? E o médico dos cuidados paliativos. E aí tu vê hoje essa questão toda que a gente tá passando ainda, né? Pandemia e tal, tanta gente morrendo, tanta gente precisando de cuidado. E essas mães também, né, que estão no hospital, também acabam ficando sozinhas muitas vezes, porque não podem ter acompanhantes e tudo mais. Exato. Então, assim, às vezes eu vou para o hospital com elas, não posso ficar todo o tempo lá dentro, eu tenho que sair, mas eu fico no WhatsApp, entendeu? Ó, tô aqui. Pelo menos tem um suporte. Exato, né? Então, assim, eu sempre falo, eu sou a primeira a chegar, a última a sair. Eu só vou embora quando elas me dispensam, né? Mas Olha só, o nosso bate-papo aqui passou mega rápido, né? A gente tem aí uns 5 minutinhos, Carol. Não, mas eu acho que no contexto geral seria isso. Não, o que eu queria te pedir, assim, que tu pudesse deixar para as meninas, né, uma mensagem ou algumas dicas, alguma assim, para encerrar. Vou falar
para gestantes ou tu quer mulheres num contexto geral? De forma geral, né? Com relação à maternidade, independente eu da acho fase. em relação à maternidade, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as mulheres, contratem uma doula, vocês vão fazer um baita do investimento. É uma coisa, assim, que quem pode ter uma doula precisa ter uma doula. Não precisa ser necessariamente eu, né? Mas se vocês me quiserem, também estou à disposição. E o que eu vou dizer para vocês? Eu estou hoje com 43 anos, né? E o que eu aprendi nesse tempo? Eu acho que eu sou uma pessoa assim que não só eu, acho que todo mundo vive fases, ciclos, né? Começa um ciclo, encerra um ciclo e tal. E eu tenho muita facilidade de passar pelas coisas, de encerrar um ciclo e me reerguer e começar de novo. Eu acho que a mulher tem muito isso dela, né? Até estava lendo aquele livro das mulheres que correm com lobos, né? E ela fala muito essa questão da mulher ser independente, ser empoderada, ajudar outras mulheres. Hoje, por exemplo, eu não sou casada, moro eu e os meus filhos, estou muito bem, obrigada. Eu descobri que eu não preciso ser casada para ser feliz, que eu não preciso ter um namorado para ser feliz, entende? São coisas que tu vai amadurecendo na vida, que tu vai aprendendo. As tuas necessidades, digamos assim. Não que eu vou ficar sozinha por sempre, tá? Não é verdade, é só um momento que eu estou passando. É só um momento da minha vida. Mas que eu te digo assim, que a gente, como mulher, a gente tem esse poder, né, de transformação, né, hoje com a minha idade eu descobri que o que eu gosto mesmo é da área da saúde, eu vou lá e vou estudar. Até um dia uma mulher me perguntou, como que tu consegue? Porque a Marjorie faz farmácia, minha filha, né, ela perguntou assim, como que tu consegue estudar com a tua filha? Eu falei, fui lá, a gente fez vestibular, passou e tá estudando. É bem simples, é só tu querer. É isso aí. E que a gente tenha cada vez mais força de ser protagonista da sua vida, né? Exatamente, é isso aí. Eu acho que a mensagem é essa, mulheres fortes, né? Mulheres ajudam mulheres. E eu tô aqui, se alguém precisar de qualquer coisa, só entrar em contato. No que eu puder ajudar, eu farei com prazer. Ficou o teu contato já na legenda, né? Ali do feed, da publicação. Então, o pessoal que tiver interesse também pode começar a te seguir, né? Pode te chamar também, né, Carol? Com certeza. Para mim foi uma enorme satisfação. Dá para tomar café. De ter aqui com a gente hoje, né? Falando sobre maternidade, que envolve esse mundo feminino também, né? Muitas mulheres aí são mães. E queria, então, te agradecer a tua participação antes de encerrar aqui cair aqui o nosso vídeo no Insta. E te dizer, né, seja muito bem-vinda ao Projeto Ser Mulher, que você já faz parte desse projeto. Com certeza, adoro. E sempre que a gente puder fazer alguma coisa juntos, trazer mais algum conteúdo aqui para as mulheres, vou estar te chamando também para participar. É para ir para Caxias também. Isso no presencial também é bom. Agora vamos começar a retomar logo em breve aí os presenciais de novo. Vejo a hora. Estou aí por precisar. Muito feliz, fiquei muito grata, adorei. Foi minha primeira live, viu, pessoal? Eu nunca tinha feito. Compartilhando aqui contigo, que nem te falei, já muitas estrearam aqui no Projeto Ser Mulher, né? Primeira vez de várias. Sim, pode deixar. Legal, gostei. Perdi, como é que é? Perdi o cestro. Agora só vai. Mas então tá, Carol, te agradeço imensamente aí, acredito que tenha também colaborado com muitas mulheres, muitas mães também. Bem feliz, vi um monte de mulheres conhecidas, amigas minhas aqui. Que legal. Obrigada. E agradeço também todas que participaram aqui conosco, né? Todos, porque também tivemos presença masculina aqui, e ouvindo um pouco desse lado feminino também. Tu quer se despedir, Carol? Dá um tchauzinho pro pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Amanhã é sexta-feira, né? Já uma boa sexta para todo mundo. E é isso, né? A vida que segue. Nos comunicaremos pelas redes sociais, Instagram. Não vamos perder os vínculos. E qualquer coisa que precisarem,
Olha a Aline. Oi, Aline. A Aline esteve aqui em casa hoje. Coisa boa. Fiquei bem feliz. Adorei fazer live. Podem me convidar que eu aceito todas agora. Eu nem gosto de falar, né? Eu tenho esse problema, assim. É minhas colegas que sabem que eu não sou... Eu sou uma pessoa muito quieta. Eu quero convidar também a todos, né? Que na semana que vem teremos uma outra live com a Fran Bippen, que é escritora. A gente vai falar sobre o lançamento do livro dela, que ela lançou agora em Porto Alegre. Ela é de Florianópolis, está em Florianópolis agora no momento, mas ela teve o lançamento do livro dela. E em Porto Alegre vai estar conosco aqui semana que vem. Vou estar logo divulgando aí nas redes sociais essa live também, que é bem bacana. Então tá, daí na semana que vem serei espectadora. Combinado. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, boa noite. Espero que a gente possa se ver em breve. Tchau, Carol. Tchau, Ju. Beijo. Obrigada. Vamos disponibilizar a gravação lá no YouTube. Depois eu compartilho também. Fui, tchau, beijo. Beijo. Carol, oi. Aqui também. Sim, foi muito legal, adorei. Gostou? Sim, muito show. Pode me chamar mais seguido. Eu só vou parar a gravação, só um minutinho. Sempre que tiver assunto bom, a gente conversa. Ai, deixa eu apagar essa luz, tô suando.